Saudando Paula Sampaio e Elivaldo Barbosa. Paula, boa tarde. Boa tarde, Joelson, o Elivaldo também, e a você que nos assiste aqui na Cidade Verde. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde, Paula, boa tarde para você que está em nossa companhia. Faço conexão com Brasília porque é de lá que nós vamos trazer as primeiras informações, porque há movimentações na capital federal durante todo o dia de ontem, formalizando uma situação de calamidade que envolve o estado do Rio Grande do Sul. Você está vendo aí as imagens do drama vivido pelos gaúchos, as enchentes que já colocam aí acima de 80 o número de mortos e uma centena de desaparecidos ainda, num negócio inimaginável no Rio Grande do Sul, hein? A população, pelo menos 300 mil pessoas afetadas diretamente pelas chuvas, pela cheia dos rios na região de Porto Alegre e cidades vizinhas. Sávia Barreto, uma ótima tarde para você. Por causa dessa situação dramática, o Congresso Nacional agiu, mais do que politicamente, né? Agiu em apoio às medidas administrativas e emergenciais que estão sendo tomadas pelo Rio Grande do Sul e pelo governo federal. Sávia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Ontem, de maneira típica, a gente viu a convocação pelo Lira de uma sessão para votar o projeto de decreto legislativo proposto pelo presidente Lula, que horas antes tinha assinado esse projeto com Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para justamente buscar facilitar o envio de recursos financeiros para o Rio Grande do Sul, nesse ato que, segundo o presidente Lula, é o primeiro de vários e vai ser necessário por muito tempo. O decreto de calamidade pública, pelo menos até o dia 31 de dezembro, e aqui em Brasília é o principal assunto do dia, porque a gente tem logo mais uma reunião da Comissão Mista de Orçamento para discutir destinação de emendas parlamentares de maneira antecipada para o Rio Grande do Sul. Então, assim, são muitas medidas necessárias e há um esforço apartidário para que isso aconteça, ou seja, direita e esquerda, que são rivais, antagonistas em muitas pautas, e há muitas pautas aqui para serem discutidas, mas por hora o assunto é o Rio Grande do Sul e é necessário que seja. Inclusive, ontem o presidente da Câmara dos Deputados fez, durante a sessão, esse reconhecimento da situação de calamidade do Rio Grande do Sul. O sentimento da Câmara dos Deputados hoje, imediatamente após o envio do projeto de decreto legislativo pelo Poder Executivo, é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que o governador do Estado, prefeitos, autoridades do Rio Grande do Sul, ministros, Poder Executivo, possam traçar uma linha de atuação e o Parlamento possa, com muita rapidez, dar as respostas para desburocratizar, facilitar, atender e apaziguar o sofrimento de um povo que está passando, no momento, muita dificuldade. A situação gravíssima hoje pela manhã, o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, concedeu entrevista ao Notícia da Manhã, onde falou de algumas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para proteger a população vítima das enchentes no Rio Grande do Sul. Só do nosso ministério, nós estamos falando de disponibilidade de 1 bilhão e 400 milhões para alimentação, antecipação do Bolsa Família, do BPC, mas também recursos direto aos municípios para a rede da assistência social, para garantir colchões, lençóis, roupas, kit higiene, ou seja, tudo o que for necessário para esse atendimento. Ontem mesmo já foi aprovado na Câmara um decreto legislativo em que flexibiliza. Primeiro, esses recursos não serão contados para efeito de regras fiscais, como aconteceu na pandemia, para lembrar. Veja que se o governo mandar R$1 bilhão para o Estado consertar as estradas, o Estado não pode aplicar esse dinheiro por conta do chamado teto de gastos lá do Rio Grande do Sul. Então, tem o dinheiro, mas não pode aplicar. Com essa medida que foi adotada ontem, esperamos a aprovação no Senado hoje, ela garante, sim, as condições de aplicação independente desse regramento fiscal para a normalidade. Então, é uma situação de colapso em várias áreas, já perdemos muitas vidas, muitas desaparecidas e, infelizmente, a notícia é ruim, é bem maior o número de pessoas que perdemos ali do que temos dentro dos registros até agora.
Tentando explicar, assim, bem didaticamente, né, como se você tivesse pouco dinheiro na sua conta, você, cidadão comum, mas você vive uma situação de emergência, aí você recebe uma autorização para tirar um empréstimo no banco, para entrar no cheque especial, para conseguir um empréstimo consignado. É mais ou menos a mesma coisa que a Câmara está fazendo com o Rio Grande do Sul nesse momento. É garantindo que essa legislação rigorosa orçamentária, Elivaldo Barbosa, seja provisoriamente suspensa para que haja uma recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Né? É uma situação diferenciada demais, a tragédia no Rio Grande do Sul. Tanto é que também há um esforço para liberação de emendas de bancada, emendas individuais dos parlamentares lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, uma bancada de 35, 34 deputados e mais os 3 senadores. Há esse acordo também. Isso já vai representar cerca de 1 bilhão, 60 milhões de reais que devem ser aprovados ou liberados também já essa semana, depois da reunião do Congresso Nacional prevista para quinta-feira. Esse esforço está sendo tudo, até porque é a prioridade. Não adianta nem você discutir agora, Joelson, porque o Brasil não tem um plano consistente de enfrentamento a desastres como esse, secas, enchentes. Existe essa proposta tramitando desde 2012, desde aquela catástrofe que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Parece que só agora é que o texto vai chegar ao Congresso Nacional. Sim, isso aí é uma falha gritante, não deixa de ser. O Brasil realmente não tem um plano consistente para enfrentamento de desastres. Mas esse não é momento para tratar desse assunto e sim socorrer as vítimas das enchentes que estão lá sem ter onde morar, sem ter o que comer, perdendo famílias, ameaçadas até da própria sobrevivência. O que está na ordem do dia realmente é a força, é o amparo, é o braço do Estado e da sociedade no socorro às vítimas. E existe um esforço de situação, oposição, desfaz-se aquelas brigas ou aquelas disputas partidárias em nome do bem comum, que é a proteção da população do Rio Grande do Sul. A Sávia Barreto conversou com o deputado Júlio Arcoverde, do Progressistas, e nessa entrevista ele comentou sobre o distensionamento na relação do Palácio do Planalto com o Congresso para ajudar o Rio Grande do Sul em relação a e combater, né, esse drama vivido pela população. A gente está desde ontem aqui esperando que venha logo um decreto legislativo. A Câmara aprovou, foi para o Senado, vai ter algumas mudanças na LDO. O governo está propondo para que a gente possa dar mais celeridade a esses recursos. A intenção é que seja liberado em torno de 480 milhões de recursos especiais para o estado do Rio Grande do Sul e em torno de 580 milhões de emendas de bancada individual dos deputados do Rio Grande do Sul. Então, é uma maneira de chegar a esse recurso mais rápido para atender aquela população que está mais precisando lá no estado com essa calamidade. Essa semana houve um distensionamento total da parte política, todo mundo pensando só no Rio Grande, e é assim que nós temos que tratar. Nós somos uma federação, uma nação que é conhecida muito pela a bondade, pela caridade, e nós estamos juntos com o Rio Grande do Sul. Importante essa fala, essa declaração, Sávia, dada por Júlio Arcoverde, porque nós estamos falando de um deputado federal, do Progressista, opositor ao Lula, mas estamos falando do presidente da Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Portanto, trabalha toda essa questão da eventual ajuda na liberação de recursos ou destravamento de matérias nesse sentido.